Segundo ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre propriedades coligativas. Então, propriedades coligativas significa depender do conjunto e depender exclusivamente do número de partículas do soluto não volátil em solução. Então, tipos de propriedades coligativas: tonoscopia, embulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Soluto não volátil é quando não vaporiza com o solvente por causa da grande diferença entre seus pontos de ebulição. Ou seja, o soluto não volátil é aquele que tem o ponto de ebulição alto. E todo soluto é toda aquela substância que está em menor concentração na solução. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, um exemplo: ao agregar açúcar, que é o soluto, a um copo de suco, a pressão do vapor é reduzida. Em ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição do solvente, que é o líquido. Então, um exemplo: a adição de gotas de açúcar no café. Este procedimento faz com que a temperatura de ebulição aumente, o que impede a água de evaporar durante alguns minutos. Crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Um exemplo: a água do mar, quando localizada próximo aos polos, exemplo, Polo Norte, Polo Sul, não congela. Isso ocorre porque há uma elevação de quantidades de sais dissolvidas no local. Osmoscopia é a passagem do ambiente menos concentrado para mais um concentrado. Exemplo: salgamento da carne, quando salgada com a finalidade de conservar a carne, passa a ter uma grande concentração salina, ou seja, o sal é absorvido pela água presente na carne, portanto, ela fica desidratada. Pressão de vapor: temperatura de ebulição e cozimento dos alimentos. A água que cozinha o alimento não passa de 100 graus Celsius. No entanto, o ponto de ebulição de todas as substâncias pode variar de acordo com a pressão exercida e de acordo com cada substância. Então, por exemplo, quanto maior for a pressão externa, maior será a temperatura de ebulição da substância e mais tempo o líquido permanecerá nesse estado físico. Pessoal, por gentileza, fazer os exercícios da apostila das páginas 46 a 48 e as atividades complementares das páginas 48 a 50. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.